Eu vou fazer hoje a comparação dos congressos nacionais dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Brasil. Vamos ver quem saiu melhor nessa. Vamos ver porque Estados Unidos é Estados Unidos, Inglaterra é Inglaterra e o Congresso brasileiro é o Congresso brasileiro. Você vai aprender tudo aqui, você vai ter outra mente. E não se esquece de compartilhar, não se esquece de fazer sua inscrição, não se esqueça de dar o seu like. Vem com a gente nessa história. Primeiro nós vamos dar a definição do que é um Congresso Nacional. Bom, o Congresso Nacional é o órgão legislativo superior de um país, responsável pela elaboração, revisão e aprovação das leis. Em muitos países, incluindo o Brasil, o Congresso Nacional é composto por duas casas. Número 1, a Câmara dos Deputados, onde são discutidas e aprovadas leis que envolvem a população em geral. Número 2, o Senado Federal, que tem funções semelhantes, mas com foco em representar os estados ou unidades federativas. Quando a gente fala em Congresso ou Parlamento, muita gente imagina que todos funcionam do mesmo jeito. Mas a verdade é dura. Inglaterra, Estados Unidos e o Brasil têm instituições com o mesmo nome, mas com almas completamente diferentes. Isso explica por que a democracia funciona em alguns lugares e tropeça em outros. Hoje, eu vou te mostrar o que aconteceu de verdade com exemplos, datas, conflitos e decisões que normalmente ficam escondidas. Vou começar falando da Inglaterra, o parlamento que nasceu contra o poder. Bom, em 1215 nasceu a Magna Carta. E essa Magna Carta nasceu por causa do rei João Sem Terra. O rei João Sem Terra, ele quis traçar leis que mandavam em todo mundo. Bom, só que ele foi forçado a assinar um documento. E pela primeira vez na história, o rei admite que está abaixo da lei. Pois é, aqui nasce a semente do parlamento no mundo. Ou seja, sem impostos, sem representação. Nós vamos aqui agora para 1689, onde nós tivemos na Inglaterra o Bill of Rights. Esse Bill of Rights foi muito importante, porque o rei Carlos III, ele era um rei católico. Só que o parlamento da Inglaterra era um parlamento protestante. Ele tentou impor leis em cima desse parlamento. Então, o parlamento da Inglaterra chamou o rei Guilherme de Orange, que levou sua tropa. O rei Carlos III foi obrigado a recuar. Então, após a Revolução Gloriosa, o parlamento impõe regras claras ao rei. Ou seja, o rei não cria mais leis sozinho. O rei não cria impostos sozinho. Liberdade de debate no parlamento e eleições regulares. Ou seja, o Bill of Rights, que significa direito do homem, não é só um texto. Ele cria uma cultura política onde poder teme o parlamento. Bom, foi caso real isso na Inglaterra. Agora eu vou falar de outro rei. Carlos I tentou governar sem um parlamento. Criou impostos por conta própria. O resultado? Guerra Civil. O rei foi julgado e decapitado em 1649. Qual é a mensagem histórica? Lá na Inglaterra, afrontar o parlamento custa o trono e custa a cabeça. Qual é a conclusão inglesa? O parlamento inglês não nasceu para obedecer. Ele nasceu para conter o poder. Vamos falar agora dos Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos, o Congresso foi criado para desconfiar do poder. É isso mesmo. Tá? Houve, em 1787, a Constituição Americana. Os americanos, eles aprenderam com a Inglaterra, ou seja, criaram algo novo. Separação radical de poderes. E o Congresso no centro do sistema. O Bill of Rights americano foi em 1791. Foi inspirado diretamente no inglês. Ou seja, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito de defesa, direito à propriedade e limites claros ao Estado. Aqui, gente, aqui é que está o ponto-chave. O Bill of Rights protege o cidadão do governo, não o governo do cidadão. A gente vê nos Estados Unidos um caso real que aconteceu, o presidente Richard Nixon, no caso Watergate. Só porque ele colocou, olha só, no Brasil, não sei no que ia dar nisso, mas ele fez gravações no Salão Oval da Casa Branca, isso deu problema. O Congresso, então, preparou o impeachment. E ele, antes
de ser impeachmentado, ele renunciou em 1974, porque ele foi realmente investigado e ele não aguentou. Teve que renunciar, mas isso foi lá nos Estados Unidos da América. Ó, foi só uma gravação. Teve que sair do comando. Bom, caso real, shutdown no governo. Ou seja, o que significa isso? Congresso não aprova orçamento. Ou seja, o governo literalmente para quando o Congresso não aprova o orçamento. Já aconteceu várias vezes. Só que isso é algo impensável no Brasil. Ou seja, sem Congresso, não é governo funcional, pelo menos lá nos Estados Unidos da América. Bom, a conclusão americana. O Congresso americano não fecha, porque ele é o eixo do sistema. Ele é o centro do sistema. Vamos respirar um pouco? Vamos respirar um pouco, porque agora a gente vai entrar no Congresso brasileiro. Vamos lá, meus queridos? Respira. Vamos. Brasil. O Congresso que sempre nasceu tolerado, mas nunca respeitado. Pois é. Aqui entra a parte mais dura e mais escondida da nossa história. Vamos ver essa história? 1823. Houve o fechamento da Constituinte. A Assembleia Constituinte. Ela queria limitar o imperador Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I reage, fecha a Assembleia e manda prender. Foram mais de 14 pessoas presas. Colocou o exército cercando a casa onde estavam os constituintes. E aí ele outorgou uma Constituição. O que significa uma Constituição outorgada? É que vem de cima para baixo. Porque antes da Constituinte, o nosso querido Dom Pedro I, ele falou, quero que se faça uma Constituição que seja bom para o Brasil e bom para mim. O Brasil começa assim. O Brasil começa desse jeito. E até hoje, o Congresso não é respeitado. Bom, mas vamos voltar aqui na nossa história. Dom Pedro I fecha a Constituinte à força. Né? E esse episódio é conhecido como a Noite da Agonia. Qual foi o resultado? Constituição de 1824, outorgada, como eu falei para você. E além disso, dentro da Constituição de 1824, ele cria, além dos 3 poderes, o poder moderador. Ou seja, o legislativo poderia decidir tudo pelas leis, mas tinha que passar pela última palavra do Dom Pedro I. Meu Deus! Não tem algo estranho aí? Tinha poder moderador na Inglaterra? Tem poder moderador nos Estados Unidos da América? Claro que não! Isso é coisa de Brasil, meus queridos. Mas vamos continuar. Vamos lá. Ó, nós tivemos aqui, entre a República, né, e a promessa que não se cumpre. Então, a Constituição de 1891, inspirada nos Estados Unidos da América, então o Congresso no papel é muito forte, só no papel, porque na prática, Deodoro da Fonseca, quando assume, ele já fecha o Congresso em 1891 e governa por decreto. Algo que jamais aconteceu nos Estados Unidos da América. Mas vai melhorar. Depois dele vai melhorar. Vamos ver aqui a República Velha. Será que vai melhorar? Bom, o Congresso é aberto, só que o Congresso é controlado. Existe a política dos governadores. É isso mesmo. Dentro da política dos governadores, que um apoia o presidente apoia os governadores, aquela coisa do café, o Brasil que depende do café e que também depende do coronelismo. Um dia eu vou explicar melhor para vocês, mas o Brasil era dividido em coronéis, então os coronéis tinham a sua turma para votar nele e os coronéis mandavam no Brasil. E também tinham as fraudes eleitorais. Antigamente, quando as pessoas iam votar, elas tinham que falar alto para os coronéis escutarem. Não votavam sob pressão. Isto é Brasil, meus queridos. E tinha também a degola dos deputados. Estamos no Brasil. A verdade dura. O Congresso não representava o povo. Representava acordos de bastidores, acordos dos cafés, acordos das elites. Bom, de 1930 a 1937, nós tivemos o fechamento total. Em 1930, Vargas assume e o Congresso é dissolvido. Em 1937, surge o Estado Novo e o Congresso é fechado novamente. Ou seja, ditadura explícita no Brasil. Aí depois vem o regime militar e o Congresso sob ameaça. Então, em 1968, surge o AI-5,
O AI-5, o Congresso é obrigado a ser fechado novamente, os mandatos são cassados e os parlamentares perseguidos. Isso aconteceu mesmo, foi um fato. Eu não estou aqui para dizer se foi bom ou mal, pelo contrário, o Exército realmente foi importante para o país, mas esse fato do AI-5 em 1968 aconteceu e o Congresso foi fechado mesmo, os mandatos foram cassados mesmo e teve parlamentar perseguido mesmo. Mas isso aí nós vamos discutir outro dia, porque é complexo. Vamos lá. Mesmo quando foi reaberto, esse Congresso funcionava sob tutela, com medo, não tinha decisão final. Depois a gente vê o Congresso brasileiro após a redemocratização. O que mudou e o que não mudou? Vamos lá. Em 1985 até 1988, esperança e promessa. Bom, com o fim do regime militar, o Brasil acreditou que o Congresso finalmente assumiria o protagonismo que nunca teve. 1985, o fim do regime militar. De 87 até 1988, a Assembleia Nacional Constituinte. Então, em 1988, finalmente, a Constituição. Então, ela fortalece o legislativo no papel. Ela amplia direitos, ela reforça a fiscalização do executivo. Mas já nasce um problema. Qual o problema? Muitos direitos, pouco freio institucional. Nos anos 1990, um Congresso foi apenas reativo. No governo Collor, por exemplo, medidas provisórias constantes. O Congresso corre atrás do Executivo. E existiu impeachment, mas só acontece quando a economia quebra ou as ruas pressionam. A verdade histórica é o seguinte: o Congresso não liderou, ele reagiu à crise. Aí a gente vai para o governo FHC. O Congresso, então, vira base de apoio, aprova reformas importantes, mas sempre em troca de coalizão. Então, consolida-se o modelo presidencialismo de coalizão. É o que temos até hoje. Então, nos anos 2000, foi um Congresso forte em negociação, fraco em instituição. Governo Lula, a gente não precisa falar muito. O Congresso aprova quase tudo, mas também escândalos. Mensalão, Congresso não se fortalece como instituição, ele atua como arena de acordos, e muito acordo. A realidade, o Congresso se fortalece como negociador, mas não como guardião da Constituição. Olha, a gente vê impeachment, crise e avanço do judiciário nesses últimos momentos da história do Brasil. É isso aí. A gente vê o seguinte, que o Congresso se fragmenta e o STF passa a arbitrar conflitos políticos. Olha, qual é a verdade que incomoda? O Congresso abriu espaço para o judiciário ocupar. É o que nós estamos vendo hoje. A partir de 2019, o judiciário passou a comandar o país. A gente viu nessa semana o que aconteceu. O Congresso votou pela não cassação da deputada Carla Zambelli. O ministro do Supremo foi e recusou essa cassação. Agora eu quero perguntar a você, brasileiro, aonde está o nosso Congresso? Aonde está aquele papel que nós aprendemos com os ingleses e os americanos? Será que o Brasil pode mudar? Será que um dia o Congresso do Brasil será forte? É para você pensar. Eu sou o professor Evandro Farias Luz e estarei com você para aprender a verdadeira história do Brasil. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar. Até o próximo vídeo.